Lição número 12. O dedo de Deus. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Lucas 11, 20. Que tudo o que Deus fez, o fez através do Filho, não há dúvida. Pois Cristo é o princípio da criação de Deus e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1,3. Por intermédio de Cristo, então, tudo foi feito. Mas como foi feito? Ainda que por intermédio de Cristo, quando Cristo esteve aqui na terra, preste atenção a esse texto, este mesmo texto acima, que afirma taxativamente que Jesus disse expulsar os demônios pelo dedo de Deus, e faça a seguinte pergunta de forma simples e objetiva. O seu dedo é um outro ser, uma outra pessoa, ou o seu dedo é uma parte integrante de você mesmo? E aí? O dedo de Deus é um outro ser ou é uma parte integrante dele mesmo? Cristo era, em algum momento, parte integrante de Deus, pois no princípio o Verbo estava em Deus. Em algum momento das eras eternas, a rocha ou pedra que é Cristo é cortada da grande rocha. Veja Daniel 2, João 1 e 2. E Cristo, o Verbo, passa a estar com Deus e não mais em Deus. Veja também Gênesis 5 com atenção. Mas como Cristo nos explicaria isso? De que agora, estando na terra, não estaria exatamente ao lado de Deus em presença física? Isso de uma forma que nós pudéssemos entender. Veja o mesmo texto falando do dedo de Deus, porém agora em Mateus. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. Perceba aqui a diferença e note o que quer nos ensinar Cristo através da inspiração dada a Lucas e a Mateus. Enquanto o mundo vê contradição entre o que escreve um e outro, os verdadeiros servos de Deus veem o esforço de um Deus de amor em lançar luz adicional sobre ambos. O dedo de Deus é o seu Espírito, ou seja, é Cristo, mas agindo pelo Espírito de Deus. E este texto lança luz sobre um problema que vem ganhando corpo nas igrejas e mesmo entre alguns ministérios leigos que passam a afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa. Considere novamente que o dedo de Deus é parte integrante de Deus, pois eu e o Pai somos um, no sentido de que Cristo é uma extensão do próprio Pai, no sentido de que o pensamento do Pai é expresso em palavras por Cristo e porque as ações do Pai se concretizam em Cristo, mas tudo é feito através do dedo de Deus, ou dizer, pelo seu Espírito. Milagres são sempre traduzidos como sendo feitos pelo Espírito de Deus. E é por isso que vamos encontrar, por exemplo, a inspiração dizendo que o que estava em Maria é do Espírito Santo. Quando sabemos que o que estava em Maria era o próprio Filho de Deus e não um filho do Espírito Santo. Por que a paternidade aqui parece ser atribuída ao Espírito Santo e não a Deus, o Pai? Porque é um milagre que José não teria condições de entender, pois milagres não se explicam. Assim, tanto para José quanto para nós, o milagre do nascimento de Cristo é ensinado nestes termos para que também aprendamos que o novo nascimento espiritual não se explica. É um milagre de Deus operado por seu Espírito intercedendo em nós e agindo por nós através da mediação feita em presença física de Cristo diante do Pai. Então, quando a inspiração bíblica aponta o milagre sendo atribuído ao Espírito Santo, ou dedo de Deus, é porque o Espírito Santo é uma pessoa independente do Pai e do Filho, ou é porque está nos mostrando quem e como faz este milagre? Pense nisso. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e que Deus seja contigo.